Sou Edgar Martins, estou mais uma vez aqui para esse tempo de mesa, onde recebo amigos, convidados, pessoas que me inspiraram nessa caminhada da fé. E hoje tenho o privilégio de receber um amigo, um irmão em Cristo, que mais de 40 anos tem a sua história, tem influenciado pessoas. Ele é casado com a Adriana, tem 3 filhos. E nesse momento, que prazer em anunciar para vocês Carlinhos Félix. Que prazer, meu irmão. O prazer é todo meu, né? Eu estou muito feliz. Agora você já me entregou, né? 40 anos. E só de música. Só de música, meu irmão. Sangue de Jesus sem poder. Só na caminhada. Já me entregou, então não tem muito jeito, não. É muito legal estar falando contigo, estar aqui mais uma vez, um programa como você falou, né? Que é mais uma vez que você está aqui. E para mim é uma alegria grande poder compartilhar com você, com todos vocês que estão assistindo a gente, um pouquinho da nossa vida, um pouquinho da nossa trajetória. Vai ser um tempo muito especial. Legal. Se você não é inscrito no nosso canal ainda, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, divulgue esse link para que outras pessoas também sejam abençoadas com essas conversas que têm sido tão edificantes na vida daqueles que têm acompanhado. Carlinhos, 40 anos é muita história para o tempo que a gente tem disponível. Para a gente melhor organizar nosso tempo, ter uma melhor didática, passar isso para as pessoas que nos acompanham, vamos começar. Que momento que você começou a ter a tua caminhada na área da música, teu primeiro contato com o instrumento? Eu sei que você é oriundo de uma família humilde, com pouco recurso. Tua mãe teve a honra de presentear você com um violão. Conta um pouco dessa históa pra gente. Assim, esse violão foi legal pra caramba, porque eu gosto de tocar nesse assunto, porque a gente ia sempre nesse lugar onde ela comprou esse violão, que era lá no Jacarezinho, né? Ali no Jacarezinho. E aí tinha uma loja de instrumento lá. Não era nem uma loja de instrumento, era loja de coisas, de utilidades. E tinha os violões pendurados lá. E aí, como eu não tinha violão ainda, eu ficava montando meus violões, fazendo meus violões. E tinha uma pessoa que estava disposta a me ajudar, que era o seu Nilo. E ela comprou o violão, mas comprou assim, daquele jeito, né? Ela fazia pastel para vender, bolinho de aipim. E eu saía para vender. Ela fazia, eu saía para vender à tardinha, depois que eu estudava. Eu comia metade do pastel e do bolinho, né, no meio do caminho. E aí, quando eu comecei a andar com o violão nas costas para ir na casa do seu Nilo estudar, o pessoal começou a me chamar de Roberto Carlos. Aí, Roberto Carlos! Aí teve um cara que me chamou de Roberto Carlos e também... Aí, rapaz, eu tive que juntar nele. A gente se embolou no chão, me machuquei todo, que ele era maior que eu, era forte pra caramba. E eu apanhei pra caramba, mas também nunca mais ninguém me chamou de Roberto Carlos, porque eu encarei a galera, encarei o cara forte lá. E foi um tempo muito especial para mim, aquele violão, um violão azul. Depois de muito tempo eu estava no Japão, e aí eu fui na Yamaha, aí um amigo meu japonês ficou com medo de ir. Eu falei, vamos lá, rapaz, eu só uso as coisas da Yamaha. Aí eu fui lá, levei meus discos, levei a capa dos meus discos, levei os banners que as pessoas faziam quando me convidavam, eu sempre com violão Yamaha, que era o APX. E aí cheguei lá e mostrei para o japonês lá, o homem lá da Yamaha, ele falou assim, por que você faz isso? Eu falei, não, porque eu gosto. Então você vai gostar mais ainda, que a gente quer te contratar. E eu fiquei contratado pela Yamaha durante 10 anos. Legal, hein? E lá eu recebi um violão de presente e um violão azul. Azul. Era um Yamaha CP50, parece. CP50 azul. Legal. Aí eu me lembrei lá do meu início, como que as coisas, né? Como são as coisas, como que Deus é bom pra gente e faz a gente trazer à memória o que dá alegria pra gente, que dá esperança pra gente. Foi assim, lá no Japão eu pude ver isso e sentir isso, me alegrar. E saindo lá da Yamaha com o violão na mão e com um contrato, né, de 10 anos pela Yamaha. Foi um tempo muito bacana. E sua família tinha algum início cristão? Tinha alguma base cristã? Era cristã? Como é que... A minha mãe, ela se converteu quando eu fiz 9 anos. Quando eu fiz 9 anos, minha mãe se converteu. Até então, meu pai queria me levar para o carnaval. Tem umas fotos lá, estilo de índio. Mas eu não me lembro muita coisa dessa fase. Mas foi muito legal. Eu acompanhava minha mãe. Porque não tem esse negócio de filho de crente é crentinho, não. Que é igual filho de peixe é peixinho. Não, né? Não tem esse negócio, não. Você tem que ter uma experiência, né? E eu realmente tive uma experiência com 15 anos.
me converti mesmo para valer, mesmo indo na igreja sempre com a minha mãe, eu tive uma atitude minha de me entregar ao Senhor, e logo depois, com 16 anos, me batizei. Então, foi assim, muito bacana o fato da minha mãe ter se convertido e me levado, e eu sou grato a Deus pela vida da minha mãe. Tanto que eu cuidei dela até pouco tempo agora. Eu falei que ia cuidar dela até depois do fim, cuidei dela até depois do fim. E essas histórias, de alguma forma, elas precisam ser contadas, porque, por vezes, nós damos a liberalidade das crianças, dos adolescentes, tomarem o seu próprio caminho, tomar as suas próprias decisões. Mas, na verdade, se os pais, eles têm uma responsabilidade, melhor dizendo, sobre os seus filhos, e eles precisam, de alguma forma, levar os seus filhos também ao Senhor. Tem que apontar o caminho da cruz, né? Você vê que você se converte com 9, tua mãe se converte, você tinha 9 anos, e depois ela, de alguma forma, te direcionando, te impulsionando para a cruz, você tem a tua caminhada e no momento da sua decisão também, né? Sim, foi assim, muito, muito legal, porque os meus pais, eu sou filho único, e na verdade eu só conheço meu pai e minha mãe, não conheço ninguém da família da minha mãe e nem conheço ninguém da família do meu pai. E o meu pai era alcoólatra, então a gente tinha uma dificuldade muito grande em casa. Minha mãe, eu via o sofrimento da minha mãe, e minha mãe nunca arredou o pé, nunca falou assim, vou embora, ou vai embora, mandava ele embora. Não, muito pelo contrário, ela queria cuidar dele para ele ver que existia alguma coisa além daquilo tudo que acontecia, né? Mas para mim era muito ruim ver aquilo, ver minha mãe passando por aquilo tudo. Às vezes ele batia nela, sabe? Eu me metia no meio. Então era um negócio meio atordoado para mim e para nós lá em casa. Até que chegou um dia que eu falei assim, mãe, eu vou sair daqui, vou embora, porque a gente morava num lugar muito complicado, né? Eu não tinha como ficar trabalhando, estudando. Eu estudava pra caramba, que eu estudava de manhã cedo no Instituto Vila Lobos. Aí de lá eu ia para o escritório onde eu trabalhava, no edifício Avenida Central, na Avenida Rio Branco, aqui no Rio de Janeiro. E depois à noite eu saía de lá e vinha terminar o meu científico, na época do científico. Então eu estudava muito, chegava muito tarde em casa, e era um lugar muito ruim para você entrar. Todo dia eu entrava muito tenso até chegar em casa. E aí teve um dia que eu cheguei para ela e falei assim, mãe, eu vou sair, eu vou embora, vou ficar rico, vou ficar famoso e vou comprar uma casa para a senhora, que era o sonho dela, que era ter uma casa num lugar legal, porque a casa era num lugar muito ruim. Quando chovia, que tinha um rio atrás, cara, aquele rio enchia. Cara, ela perdia tudo sempre, cara. E aí meu sonho era esse, dar uma casa para ela. E aí eu estava estudando no Instituto Vila Lobos, eu falava assim, poxa, eu vou estudar, e lá na escola eles vão me indicar para alguma coisa, tanto que me indicaram. Eu toquei na Guanabarina, que era a orquestra do Canecão. O Canecão tinha uma orquestra. E eu toquei na orquestra, mas não ganhava dinheiro não, era muito pouquinho. Mas o que eu ganhava no escritório onde eu trabalhava, eu dava para ela fazer as compras, fazer as coisas, porque meu pai não dava muita atenção. E eu falei assim, eu vou embora, vou sair, vou ficar rico, vou ganhar dinheiro e vou comprar uma casa para a senhora. Rapaz, logo depois das bandas que eu conheci, eu vou até passar um pouquinho para frente para poder pegar esse ritmo aqui dessa conversa, que eu gosto de falar sobre isso. E aí depois que eu passei pelas bandas todas que eu passei, eu conheci uns malucos no Rebanhão, em Copacabana, onde que eu já tocava lá, com uma banda chamada Sinal Verde. Aí conheci um doido lá, chamado Janires, um cabelo doido lá, um cabelão grandão. Todo mundo tinha medo dele. Tinha um macacão que ele não tirava aquele macacão. Só andava com aquele macacão, vamos fazer uma banda e vamos lá. Aí eu falei, não, cara, eu vou ficar com vocês porque eu estou aqui no Sinal Verde, mas eu ajudo vocês no som. E eu ia fazer o som para eles. Aí eles sempre me chamavam, aquele cara que está atrás da mesa ali, toca e canta, vem aqui. Aí eu tocava e cantava. Daqui a pouco eu já estava no Rebanhão, tocando baixo. E aí nós gravamos uma música, né, que é o Baião, né? Baião muito louco. Minha mãe achava horrível, ela falou assim, isso é muito feio, meu filho. Não, isso é muito ruim, não. Te criei pra isso, não. Não, não faz isso não, meu filho. Se a banda aí, você toca essas músicas ruins, ninguém gosta disso. E não, quando o pessoal fala que você tá nessa banda aí, eu fico até com vergonha.
E aí, ainda mais essa música aí, meu filho, isso não tem nada a ver, não. Aí eu sei que a gente gravou. Nós gravamos o primeiro disco do Rebanhão e vendeu pra caramba, cara. Ô, Carlinhos, para as pessoas que estão nos acompanhando, antes de chegar aí no Rebanhão, e eu vou pedir para você tocar já o baião, para o pessoal entender o que era esse baião há 35, 40 anos atrás. Mas você teve uma passagem em alguns grupos de igreja local. Acho que você sabe melhor do que eu. Não. Você teve no grupo angelical. Depois... Era legal pra caramba, cara. Mas só tinha que tocar de terno, velho. Um terno. Não era amarelo, não. Era amarelo. Era uma cor esquisita, um amarelo esquisito. Não vou nem falar aqui, né? As pessoas não vão gostar muito de ouvir o que eu vou falar, que é amarelo do que é não. Uma gravata mais feia ainda, gente do céu. E a gente fazia muito evangelismo, né? Que hoje não se fala mais nisso. É verdade. E a gente só tocava em cima de caminhão. A gente ia com um caminhão assim com som, a gente tinha um som nosso. Aí chegando e subia em cima do caminhão, tocava. Um calor, um sol, a gente de terno, velho. Ó, mas foi legal. Ali eu aprendi muito sobre disciplina. Foi muito importante para mim. E aí, antes de chegar no Sinal, vocês tiveram passagem também na Som. Som e Paz. Som e Paz, né? Que era um grupo lá da igreja que eu passei a participar, que era a Assembleia de Deus de São Cristóvão. Lá no pastor Túlio Barros, na época. E eu tocava na orquestra, baixo, e a gente tinha uma banda que eu tocava guitarra, que era o Som e Paz. Também foi muito legal. E aí vocês chegam no Sinal Verde, faz um período no Sinal Verde até... Porque lá na Assembleia de Deus eu não podia tocar o que eu queria tocar, né? A gente não podia tocar as músicas que a gente gostava de tocar. E aí eu pedi pro pastor, falando, me libera aí que eu vou lá pra igreja. Vou lá pra Presbiteriana, lá em Copacabana. E aí a gente se juntou lá e a gente montou uma banda legal pra caramba, só universitário. Que a gente tocava nas faculdades, tocava na rua, na praia. E fazia uns trabalhos lá no Salão Paulo César, que tinha nos fundos da igreja, lá em Copacabana, Barata Ribeiro. E era muito bacana. Foi lá que eu conheci o Janiris e conheci o Rebanhão. Como eu lembro, passa aí o baião pra gente, o pessoal entender o que a gente tá falando, o que era essa música esses anos todos atrás. Como era baião, tem que ser no ritmo de baião, né? Minha vida que era muito louca, só falta correr atrás de avião. Mas Jesus entrou no meu deserto e mudou meu coração. Inundou meu coração. Eu era magro que dava dó. Meu paletó listrado tinha uma lista só. Mas Jesus entrou no meu deserto e mudou meu coração. Inundou meu coração. E aí vai. Muito bom. Aí vai. E assim, as pessoas que tiveram oportunidade, e eu tive a oportunidade de estar perto deles alguma vez, o Janiris, ele assustava um pouco para aquele protótipo que a gente faz do cristão, do que a gente via na época, né? Porque ele cabeludo, andava com a camisa aberta. Eu lembro, inclusive, que o primeiro trabalho de vocês, ele apareceu com a camisa aberta. Que eu falei que vendeu pra caramba. 250 mil. Depois ele começou 50? a conversar, 250. Depois o pessoal começou muito a ponderar, dobrou, né? Não, teve que fazer outra capa. A gente teve que fazer uma capa tampando a camisa, o peito dele estava aberto. A gente não fez aquilo de propósito, sem querer. Só que a gente só tinha uma chance de tirar uma foto, né? Que era caro, né? Aí tiramos uma foto e fizemos, vai desse jeito mesmo, mas a gente não viu que estava assim. Tanto que a gravadora não viu, era uma gravadora tradicional zona, e eles saiu. Aí o pessoal começou a reclamar. Tá vendo? Esses caras são tudo maluco mesmo. Olha só a camisa deles. Olha lá o cara, olha o cara sentado lá no meio lá. Aí a gente teve que fazer uma outra capa, colocou uma tarja assim, e aí tampando o peito dele. Mas era muito difícil pra gente tocar em igreja, as pessoas não gostavam da gente. Primeiro que a gente tinha bateria.
Não tinha bateria nas igrejas. E você era de igreja presbiteriana? Não, mas a presbiteriana tocava, meu irmão. Tocava, Era né? lá que a gente podia fazer tudo. Mas nas outras igrejas, Ninguém. aí ninguém queria, o Janine falava assim, vamos pra rua, cara. Qual é o interesse da gente? Não é pregar o evangelho? Não é falar de Jesus? Que ele muda a gente, mudou a gente, fez o que fez na vida da gente? Cara, vamos falar para as pessoas, cara. Esses caras que não querem, deixa eles para lá. A gente fala assim mesmo. Deixa eles para lá, pô. A gente tem que fazer o que nós fomos chamados para fazer. E a gente ia para a rua. A gente tocava no Arpoador, a gente tocava ali na Paula Freitas, na praia, na rua da igreja, porque a igreja era na esquina do Barata Ribeiro, Sim. mas numa rua lateral que era a Paula Freitas. Você andando direto, você dava lá na Avenida Atlântica, na praia de Copacabana. A gente tocava lá. A gente esticava um fio grandão, a gente comprava um monte de fio, a gente juntava dinheiro, todo mundo trabalhava, né? A gente juntava o dinheiro da gente mesmo, comprava os fios, juntando, emendando, até chegar lá. Até um dia desse eu encontrei com um amigo da gente, que era um dos caras que tomava conta do fio, porque tinha que ficar a gente tinha para ninguém esbarrar. A gente tinha segurança, né? Segurança que cuidava dos fios. Aí o cara ficou lá. Quando eu fui ver um dia desse, o cara ele era ministro da Fazenda. Era o cara que cuidava dos fios do rebanhão. Deus honrou ele. Honrou, cara. E hoje ele é um cara grande pra caramba. E hoje ele não é mais ministro da Fazenda no Brasil. Ele tá no BIRD, né? Naquele banco internacional. Sim. Ele é um cara super grandão, famosão. Encontrei com ele um dia desse em Porto Seguro. Eu tava voltando e ele tava chegando de terno em Porto Seguro. Eu falei, rapaz, como é que você tá? Aí a gente falou um pouquinho, eu tinha que correr para pegar o meu voo e a gente se falou depois de muitos anos. Foi muito legal. E uma coisa que chamava atenção, e você pode me confirmar essa história, para as pessoas que conviveram perto do Janires, é que ele tinha uma noção de propósito muito clara, né? Ele queria, de fato, e levava todo o grupo de fato, para a praça, para a praia, junto com vocês, universidade e faculdade e outras coisas mais, porque ele sabia a missão que tinha da própria formação do grupo. Tem a história da boate. Como é que foi essa da boate aí? Pô, essa daí foi brava. Não, a gente tocava em tudo quanto é lugar, cara. A gente tocava no Arpoador, sol quente, a gente tocando no Arpoador, gente pra caramba. E fazia apelo, né? E o quê? Não, como é que a gente ia tocar sem fazer apelo? Aí não era gente. Não era. Não, aí a gente estava fora do plano. Aí a gente estava tocando lá, a rapaziada chegando, as meninas de biquíni, os caras tudo de sunga, né? Que agora o pessoal vai de short, né? Agora é de sunga. E aí, pô, e os caras jogando areia na gente, rapaz, ó. Jogando areia na gente, a gente tocando, não queria saber. E tocando. Aí lá pelas tantas, quando tava bastante gente assim, o Janine falou assim, agora. Pegava a Bíblia dele, abria ali um texto. Ele gostava muito de falar sobre o filho pródigo. Gostava muito de falar, muito mesmo. E aí ele falou, fez o apelo. Quando ele fez o apelo, tinha um monte, aquele moleque que estava jogando areia na gente, tudo ajoelhado lá. As meninas de biquíni, tudo chorando, ajoelhado assim, sabe, se rendendo aos pés de Jesus. E era isso que era a nossa alegria, não era tocar. A gente gostava muito de tocar, a gente era fominha pra caramba de tocar. Mas a maior alegria mesmo é a gente ver aquela galera, aquela rapaziada ajoelhada ali. Aí o negócio da boate, cara, a gente tocava tudo a cada lugar. A gente tocou nesse, tudo que era casa de show que tem aí, que você possa imaginar, a gente tocou. Aí ele falou assim, chamaram a gente pra tocar lá em São João do Meriti, numa boate lá. Vambora? Aí eu falei, puxa, vamos não, cara. Pô, aí também, cara, aí não. Ele falou, por quê? Pô, por quê, cara? Os caras não vão lá e tocam? Por que a gente não pode ir? Os caras não vão e cantam lá? Por que a gente não pode cantar? Aí lá era um lance de funk, assim, pesado mesmo, mas pesado mesmo. Aí eu falei, pô, cara, nossa música é rock, cara. A gente também toca funk, a gente não toca funk, a gente não toca tudo. Aí vambora. O que é melhor? A gente ir lá e fazer o nosso trabalho do que a gente ficar aqui e ver um monte de gente morrendo? Um monte de jovens se acabando. O que é melhor? O que você prefere? Vocês decidem. Então nós vamos. Aí a gente foi, cara. Quando a gente chegou lá, a boate durante o dia é feiaça, né, cara? Sem as luzes acesas assim, é feio pra caramba lá dentro, então dá até medo. Aí a gente foi no palco, montamos nossas coisas assim, aquele negócio feio, palco feio.
Aí, quando fechou tudo, o cara acendeu a luz, ficou bonito, né? Aí, Aquelas luzes, a iluminação bacana, assim. Aí pô, ficou lindão. Aí, rapaz, quando chegou na hora da gente tocar, chegou a galera. Porque todo sábado tinha show naquela boate. E a galera ia. Todo mundo indo, independente de quem ia tocar. Só tem um deparou com vocês lá. Aí pô, a gente começa a cantar, os caras, e a gente cantando, cara, pô, só tocando. A gente, vamos colocar no nosso repertório só música pra cima. Nada de ninguém não. Vamos tocar, só vamos botar pra quebrar. Aí, pô, mas as nossas letras eram muito fortes, né? A gente nunca foi de enganar ninguém, nem ficar dando voltinha. A gente falava a verdade, que a gente acreditava. Aí a galera, e a gente lá cantando e tocando e tal, aí pode dançar. Aí eles começaram a dançar. Falou, então beleza agora. Aí quando viu que a gente estava tudo já na nossa, aí o Janir pegou um biblão que ele tinha dentro de uma bolsa que ele tinha de couro, uma bolsona que ele usava para se atravessar, grandona, aquela bíblia de púlpito, sabe, que acabava dele, ele pegava numa igreja e pedia pro pastor. Abriu aquele biblão lá e começou a falar, cara, sobre o filho pródigo. Aí, na hora do apelo, a boate inteira estava de joelho, cara. É mesmo? A boate, não ficou um menino e uma menina de pé. Todos eles ajoelhados, chorando, sabe? E a mensagem do filho pródigo. E aí, o Janir chegou e chamou assim e falou assim, quem tiver com droga aí, bota aqui em cima. Agora é uma libertação geral. Não é esse negócio de ficar aqui chorando, de joelho aí, ficar fazendo palhaçada, não. É negócio sério mesmo. Você quer? Se não quer, não quer. Tá com droga, ficou lotado. E a gente não sabia o que fazer com aquilo, cara. Era muita coisa. Aí falou, isso vai dar ruim pra gente, vai dar BO. Aí tinha um policial lá. Aí o cara veio falar com a gente, nós pedimos ele para ele ligar para um carro da polícia, né, para ir lá, para poder recolher aquilo tudo, jogar onde que a gente jogar, lá no vaso, na privada, lá da descarga. E a gente pediu para os caras que estivessem armados para colocar. Ele tinha que ver a quantidade de arma que tinha. É mesmo? Em cima do púlpito, assim. Aí a polícia recolheu aquilo tudo, levou. E até hoje a gente encontra pessoas que aceitou Jesus naquele dia. Que coisa, hein? Pastores. Eu me converti lá naquele dia com vocês. Eu me converti lá naquele dia de noite, lá na boate. Eu tinha 17 anos, tinha 18 anos. Então, até hoje a gente vê pessoas falando isso e a gente fica... Eu fico, né? Assim, surpreso e fico numa alegria tremenda, como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez alguma coisa disso. Nada que já entrou no automático dentro de mim, nada entrou no automático, graças a Deus. Se eu vou tocar, não entrou no automático, eu ficar sabendo dessas coisas que aconteceram. O meu pastor hoje da igreja da nova igreja, ele se converteu com a gente tocando na universidade, na hora do almoço. A gente ia tocar na universidade na hora do almoço e só tinha 40 minutos. Porque tocava o sinal, a gente tinha que parar, porque todo mundo tinha que vazar para dentro da sala. E a gente cantava pra caramba, fazia tudo, o Janir pregava, e aí me chamava para o apelo. Nosso pastor, ele se converteu lá na Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói. Ele fazia medicina. Então, quer dizer, a gente tem muita notícia boa e nada disso eu falo para você com tranquilidade, porque é sempre surpreendente. Sabe? A gente que crê no poder da palavra, a gente crê todas as vezes que a semente é lançada, que Deus de fato vai, de alguma forma, através do teu Espírito Santo, ministrar no coração, na mente do ser humano, a gente acredita que isso pode acontecer todas as vezes que o homem se dispor a fazer esse trabalho, né? Uma coisa que me chama muita atenção, porque eu fui na Universidade Federal Fluminense em Niterói, e sem querer denunciar a nossa idade, mas isso tem mais de, por volta de 32, 33, 34 anos, mais de 30... Mas você já denunciou, pô. Não sem querer. Você falou 40? Mas se fosse só 40, a gente já estava bom. Então, eu podia ter no colo da minha mãe, né? E eu lembro bem esse trabalho que vocês faziam lá. Eu lembro bem o objetivo, o propósito. Hoje, assim, e talvez isso é uma referência, o que vocês faziam naquela época, e você faz ao longo desses anos, esse legado que você tem deixado na estrada, nos lugares que você passa, com toda certeza isso é uma referência para a gente, porque hoje a gente vê a igreja muito para dentro.
uma igreja pregando e cantando às vezes só para crente, uma igreja sem essa preocupação de ir para fora. E a preocupação de vocês era para fora, né? A todo momento, praia, praça, faculdade, e sempre cantando, e por mais que vocês gostassem de cantar e tocar, mas tinha um momento de palavra, um momento de apelo, não tinha culto, não tinha momento que vocês ministrassem a música sem que houvesse a palavra, né? Nunca, nunca. A gente nunca fez isso. E para a gente poder, para a gente sair e tocar sem poder fazer isso, a gente não saía. A gente não ia para lugar nenhum. Eu me lembro que a gente estava tocando lá na Praça Cercedeiro Corrêa, que é mais ou menos perto ali da Paula Freitas. É uma praça que tem ali em frente uma igreja bastante famosa ali na Cercedeiro Corrêa, em Copacabana. A gente estava tocando ali no Coreto, aí começou a chover. Aí os caras passando tudo de calça branca, né? O pessoal usava muita calça branca, para ir pro cinema, para não sei o quê, todo mundo arrumadinho. Aí os caras pararam para ver, eles paravam para assistir a gente. Aí a chuva começando. Aí o Janir, pô, cara, a gente tem que fazer o apelo agora, cara, que vai cair Motoró aí, não vai dar tempo. Aí o Janir pegava e fazia o apelo. Aí os caras levantavam a mão aceitando a Jesus, sabe? Aí falou assim, agora vocês ajoelham aí que nós vamos orar. Aí, não, calça branca, você prefere ir pro inferno de calça limpa ou você de calça suja? Os caras ajoelhando rapidinho assim, sabe? Então a gente via muito isso acontecer. Eram umas coisas até hilárias, né? Umas coisas até engraçadas, assim. Mas a gente fazia para que a coisa ficasse leve. Não fosse uma coisa pesada, que as pessoas fazendo por culpa. A gente nunca pregou culpa. A gente nunca pregou castigo. A gente só pregou o nome de Jesus. Exatamente. Sabe? O nome de Jesus. Até sabe? porque o nome de Jesus é graça, né? É redenção, é força, é né? oportunidade. Deus não está momento nenhum esperança. com o dedo apontado, ele está com braços abertos, a todo verdade. momento disponível, até para aquele que conhece, que de alguma forma se distanciou, se perdeu. Inclusive, talvez esse bate-papo seja um bom momento. Se você em algum momento se perdeu no caminho, ou se em algum momento você distanciou do que o Senhor tem de propósito para a sua vida, é momento de repensar, é momento de se colocar diante de Deus, porque Deus tem as suas promessas para todos aqueles que crê de fato que Ele vai fazer, que Ele vai realizar. É aquele que começou a boa obra, Ele há de terminar, mas por vezes nós temos que tomar nossas decisões, e as nossas decisões é chegar perto da cruz, é de fato estar disponível, disposto para levar uma vida próxima desse Pai bondoso, galardoador, generoso que nós temos. Né? Edgar, você falou um negócio muito legal aí. Você falou para as pessoas, olhando ali para eles, a respeito de promessa, né? Além de promessa, tem um propósito, né? Inclusive, a gente até ora errado, né, cara? A gente fica orando pedindo para que Ele faça a nossa vontade. E a oração que Ele deixou é que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É isso. Então a gente precisa aprender a orar para a gente poder fazer a coisa certa, porque a gente fica o tempo inteiro pedindo que Ele faça a vontade da gente, é um lance meio egoísta, né? Cara, tanta gente precisando, a gente às vezes até esquece de pedir pelas pessoas, nossos amigos que pedem, né? Pô, eu tenho uma listinha lá todo dia eu oro, 7 horas da manhã, e aí eu procuro lembrar a minha lista. É mais importante eu falar da minha lista e falar dos planos e dos propósitos que sejam feitos na vida dessas pessoas. Mesmo elas estando no hospital, mesmo estando passando por isso, passando por aquilo. Teve um amigo da gente agora, que eu fiquei sabendo que ele trabalha ali no São Conrado, com a asa delta, né? Sim. Fazendo aqueles voos duplos. Ele teve um AVC, então está em casa. Sabe? Então a gente está pedindo a Deus por ele, todo dia eu peço a Deus por ele, e que seja feita a vontade do Senhor, né? Na vida dele. Então é muito importante que a gente também aprenda isso, né? Acho que é muito legal a gente falar isso aqui, sem dúvida, porque a gente está conversando, vai ter um monte de gente assistindo, um monte de gente ouvindo, um monte de gente vendo nas viagens, aonde estiver, dentro do avião, alguma coisa assim, e é muito importante que as pessoas saibam disso. Né? Porque a gente está vivendo um tempo que muita gente esqueceu. Muita gente esqueceu do que Deus tem preparado, né? Assim, tá muito presa às notícias. Hoje a notícia é o quê? É o que aconteceu lá nos Estados Unidos, é o que vem acontecendo aqui no Brasil, é o que está acontecendo na Europa, é o que está acontecendo no mundo inteiro. Essas são as notícias. Mas a gente esquece de lembrar dos planos e dos propósitos que foram liberados para a gente lá atrás, há mais de 2000 anos atrás. Exatamente. E alguém subiu numa cruz, que passou o maior sufoco. A gente vê nos filmes aí, que de vez em quando aparecem, né, na época da Páscoa, esse negócio todo.
E aí fica todo mundo assustado. Depois que passa isso, as notícias que vêm aqui no celular, na palma da mão, é o que toma conta do corpo. E aí as pessoas vão vivendo um tempo que a gente está vivendo agora, que é a doença do século, que é a depressão, Sim. que é isso, que é aquilo, que é não sei o quê. Tá todo mundo assim. Tu vê uns garotos novinhos, cara, com Sim. depressão. Pô, o moleque é 1000 por hora, podendo voar, podendo tá 1000. Pô, cai em depressão. Como é que você tá? Aí falar com a mãe, cadê o teu filho? Tá lá também, tá assim, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa falar isso, porque eu acho que todo mundo pode dar a volta por cima, é um momento muito difícil, essas coisas são reais, apesar da gente estar vivendo num mundo virtual, mas quando o virtual ele chega perto do real, ele dá um choque ali, né? Sem dúvida. Dá um choque, porque as pessoas querem fugir do real e ficar no virtual, porque o virtual é que dá que é o barato, legal, que é o bacana de Sem tudo, dúvida. que deixa as pessoas, né, vivendo uma mentira. Muitas vezes uma mentira. Mas muitas vezes, né, eu vou deixar bem claro, porque lógico. tem muita gente que está vivendo o virtual e está rompendo, está voando, está vivendo, está ajudando muitas outras pessoas, dando emprego até para muita gente. Mas a gente tem que falar sobre isso, porque as pessoas têm que analisar e têm que pensar, e esse é um momento muito legal. Sem dúvida. E o princípio da fé é a gente acreditar, exatamente como é escrito lá em Efésios 3:20, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e pensamos. Exatamente. Se nós temos um pai que é bondoso, extremamente generoso, por que eu vou querer que ele faça a minha vontade? Nós precisamos deixar submeter a vontade dele, para que ele de fato conduza a nossa vida para o propósito, o plano que ele tem, que aí de fato nós vamos viver tudo que ele tem prometido na palavra, né? Galinho, deixa eu te falar uma coisa. Tu quer que eu cante Basta Querer? Eu queria. Deixa eu te contar uma história do Basta Querer. Vamos lá. Eu cheguei em Goiânia, saí do avião e peguei um táxi, fui para o aeroporto. Porque o meu avião chegou diferente da hora que eu tinha combinado com uma pessoa que estava me levando. Aí, não pega um táxi, aí vai para o hotel. Eu falei, tá legal. Aí quando eu entro no táxi, está cantando. Eu como um sonho, como tudo por inteiro, não me dá congestão. Eu falei, que negócio é esse? Pô... Aí eu falei, vem cá, aí, padaria, não sei das quantas, entrou logo propaganda, o cara pegou minha música e fez um jingle. Aí eu falei, pô, tu conhece a padaria? Eu conheço. Pô, me leva lá, cara, me leva lá rapidinho. Aí eu vou te levar lá. Aí me levou lá na padaria. Quando eu cheguei lá, rapaz, entrei na padaria, eu falei pro cara do táxi, espera aí, eu vou continuar contigo, só tem que ir rapidinho. Aí quando eu entro, rapaz, a cara do povo, desespero. E chegou o cara, vai cobrar a gente, vai multar a gente, tão ferrado. Aí chegou uma senhora lá, que era a dona do coisa, estava no caixa. Ela falou assim, poxa vida, me perdoa. Eu falei, não perdoa, não vim só comer um sonho. Aí eu comi o sonho lá, ela veio me pedir desculpa. Eu falei, não tem que pedir desculpa. Por que a senhora fez alguma coisa errada? Ela, não, é que eu usei a tua música e tal. Eu falei, não, tá tudo certo, pode usar, tá tudo legal. Só me dá um sonho aí, o meu sonho eu vou levar. E foi isso aqui, com essa música aqui que, pô, tocou pra caramba, né? Essa varreu também. Essa música tocou demais. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abrir pra te amar. Nem precisa perguntar, te amo. Há um clima todo diferente que aquece, mexe com o coração da gente. É como um sonho, que eu me dou por inteiro. Teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo. Já não há mais talvez, basta querer pra te ter outra vez.
descobriu mesmo, Sempre né? tem uma história, né? Agora, vem cá, você que veio, pô, passou pelo compacto simples, compacto duplo, Aí tu pegou pesado. Hein? vinil, CD. Pô, até um CD de papelão. Já viu um de papelão que toca música Dia das Mães? Não, Nós fizemos um negócio desse, um CDzinho de papelão assim, que a gente distribuiu para as mães. A gente deu de presente para as mães. Ó, Não era nem de aquele material, eu não sei qual é o material do CD, polietileno, sei lá, do DVD, do LP, LP. né? LP e antes do compacto, né? E a gente fez um papel de plástico que tocava. Você colocava para tocar, era o bolinho de fubá. Aí assim, a gente vê umas letras dessa, e daqui a pouco você vai levar algumas outras aí, a gente vê uma diferença muito grande, e aqui não é o objetivo, naturalmente, dessa pergunta, não é criar nenhum tipo de polêmica e nem ter uma resposta que possa levar a crítica à música atual. Mas a gente vê um cuidado muito grande na composição da letra, na solidez, na robustez, melhor dizendo. Tinha uma letra que tinha uma mensagem para se passar, e hoje a gente simplificou muito essas coisas. Você como músico, como compositor, qual é a percepção que você tem? Porque você passou tudo isso, né? Você passou essas fases, viu a música que explodiu na tua voz mesmo, na voz do Rebanhão, e agora você vê algumas outras músicas também tendo seu espaço, tendo sua oportunidade, mas parece que tudo tornou um pouco mais volátil, um pouco mais frágil, com menos consistência. Isso você tem essa percepção clara? Como é que você avalia essa diferença da época, estou falando de 30, 35 anos atrás, para a música atual hoje? Eu toco nesse assunto assim, com muita tranquilidade, sabe? Com muita tranquilidade, e é muito simples também a resposta para isso. A gente já ouviu muito um termo que era assim, ó, a boca fala o que o coração está cheio. Sim. Então a gente escrevia o que estava no nosso coração. A gente escrevia o que a gente tinha transbordando dentro de nós, sabe? Eu não sei se você está entendendo. Sim, eu tô entendendo. E se quem está assistindo a gente está entendendo. Eu não vou falar muito mais que isso não, porque eu fico com medo de agredir as pessoas. E a intenção nossa não é agredir ninguém. Mas assim, o que eu falo para a rapaziada de hoje, quando você fala da música mais volátil, você está sendo muito, você está procurando umas palavras muito difíceis para falar, assim, para poder cuidar, né? Com cuidado. Eu estou sentindo que é um cuidado que você está tendo. Mas assim, eu vou dizer também de um jeito muito amoroso. Falta conteúdo. O problema são os conteúdos, né? Por que o conteúdo? Por causa disso. Eu acho que o coração não está tão cheio assim. Acho que o coração... as pessoas estão escrevendo o que tem no coração. Então, é isso que está acontecendo hoje. E eu amo essa turma, porque as pessoas falam assim, eu sempre, quando eu posso, eu dou esse exemplo. Ah, mas você gosta dessa música? Cara, eu gosto dessa música, eu toco essa música, só não sei fazer essa música. Porque Entendi. Quando eu sento para escrever uma música, eu já quero colocar algumas coisas que eu aprendi, coisas que estão no meu coração, porque se eu canto uma coisa aqui, eu ouço, por exemplo, os meninos lá, o dinheiro tá caindo aqui, tô que nem aquele cara da Praça Nossa. Isso é prosperidade, isso aí quer dizer prosperidade. Tô que nem o cara da Praça Nossa, Então, por exemplo, né, eu tenho uma música muito bonita dos meninos trazendo a arca, que é Marca da Promessa, que é se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até... É mais ou menos assim. Só que eu peguei a música e fiz assim, ó. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Quantos acordes aqui? 6 acordes. Numa melodia, numa frase de melodia, ó, aqui, ó. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Não que tá errado, não que eles fizeram música pop, nada disso. Eu entendi. Mas no meu sentimento, na minha cabeça, assim, pelo que eu armazenei da minha cabeça no tempo que eu estudei, que eu fui para a escola, eu sentei numa escola, num conservatório, que eu chegava na sala de manhã, a professora via assim, quem chegou? Aí é o Félix.
Tá bom, que nota é essa? Tum, eu tinha que dizer que nota era. Se eu errasse a nota, eu estava ferrado. Eu era zoado a aula inteira por ela. E toda vez ela fazia isso? Toda vez. Não era comigo, não. Todo mundo que chegava, ela nunca... eu nunca vi ela chegar mais tarde que ninguém. Ela chegava mais cedo, todo mundo que entrava. Quem chegou, quando chegava duas pessoas, 3 pessoas juntas, assim... Quem foram? Quem foi que chegaram agora? Eu. Então fala o nome. Que nota é essa? Tá? Tinha que aula de ditado. Então, eu vim dessa turma, assim. Então, só que é o seguinte, sabe por que eu não fico criticando? Só faço uma crítica. Eu acho que o pessoal tem que voltar a escrever. A turma não está escrevendo. Está pegando músicas lindas que estão estourando lá fora. Eu vejo muita música que tá vindo para cá agora, que foi da minha época quando eu morei nos Estados Unidos, que era música que tocava no culto normal lá. Aí a galera tá fazendo, colocando uma roupagem nova e tal, tá todo mundo vindo cantando as músicas aqui. Mas é a música deles. Aí você pega um cara desse de lá e fala assim, poxa, por que o Brasil não escreve mais? Fica cantando só as músicas. Eu chego no Brasil lá para tocar lá, os caras só tocam as músicas que a gente está acostumado a cantar aqui, mas com a letra deles. Aí a gente vai perguntar aqui, a tradução está toda fora, o contexto está fora do que a gente canta. E o Brasil sempre foi muito rico, com as músicas ricas, com a letra rica. E o Brasil não está fazendo mais isso. Eles falam lá fora isso. Lá fora eles falam. Eu conheço muita gente lá fora. Eu morei 5 anos nos Estados Unidos. E fui muitas vezes para os Estados Unidos. Então, o que eu falo, a minha crítica é, vamos escrever. Uma oração é uma música. Uma tristeza é uma música. Uma alegria é outra música. Um confronto é outra música. Então, a gente precisa escrever. Então, tem muita gente escrevendo aí, mas por que eu não critico quando fico falando mal dessa rapaziada de agora? Por quê? Eu fui cantar em Cuiabá, num lugar, na Transamazônica. Já entrando na Transamazônica. Aí eu tô cantando lá, quando terminou, de manhã cedo, chegou um senhorzinho para mim e falou assim, você conhece fazenda, meu filho? Eu falei, conheço, meu sogro tem uma fazenda, mas eu pouco vou lá. Ele falou assim, mas eu queria que você conhecesse a minha, você vai lá? Aí eu tava doido para dormir, né? Porque eu já tinha feito o culto da manhã e eu ia cantar, ia fazer mais 2 cultos à noite. Mas ele falou com tanto carinho que eu falei assim, poxa, rapaz, eu vou. E ele foi me pegar no hotel. Quando chegou lá, aí aquele campão bacana pra caramba, assim. Eu falei assim, puxa, o senhor deve ter aqueles tratores que colhe, que planta. E tem até uns aí que já ensaca tudo, já pega a semente e já ensaca. Só tem isso? Eu falei assim, não, meu filho, isso é muito caro. Não, mas como é que o senhor faz para poder plantar e para poder colher? Aí eu uso um boi velho e um boi novo. Mas por que um boi velho e um boi novo? Porque o boi velho, meu filho, tem a experiência. E o boi novo tem a força. Então eu uso. Então eu me sinto como um boi velho, para poder ficar junto com essa rapaziada. Todos me respeitam, eu sempre participo com eles, me chamam para cantar nas coisas deles, nas músicas deles, e eu não... Porque uma vez lá no Rebanhão, lá atrás, os caras não queriam ouvir a nossa música. Não gostavam da nossa música. Achavam a nossa letra muito para frente, achavam os instrumentos que a gente usava muito fora dos quadros. Bateria, não, é escola de samba. Não, nada disso, não vai tocar na minha igreja, não. Guitarra, é rock, não vai tocar aqui, não. E a gente deixava lá do lado de fora tudo isso, entrava do jeito que eles queriam, que podia entrar. E a gente nunca murmurou. E a gente sempre fez, até que acreditaram na gente. Então, eu não critico essa rapaziada. Tá aí, melhor tá aqui do que tá fazendo qualquer outra coisa. Mas as coisas vão melhorando, as coisas vão mudando, eles vão aprendendo, eles mesmos vão sentindo falta e as coisas vão ficando muito boas e vão melhorar. Eu tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Agora, o que me chama muita atenção, e eu estou sendo repetitivo assim, porque isso foi algo que me impactou muito na época e até hoje, de alguma forma, me faz eu repensar, era o propósito. Eu vou pedir para você contar como é que foi a conversão do Pedro, que eu sei como foi a conversão do Pedro, que tocava com vocês. Então, assim, mas assim, vocês tinham uma clara noção, o porquê do grupo. Tanto tinha
que em alguns momentos vocês deixavam de tocar para falar da palavra, para fazer apelo, e às vezes eu me pergunto, e aí nenhuma crítica a nenhuma denominação, a nenhuma igreja, mas porque eu vejo às vezes a igreja andando em volta dela mesma, sabe? Muito mais preocupada com comemoração de data, não sei de que, não sei de que. Ela vai ficar honrando todo o tempo as pessoas dentro da igreja própria e nada contra isso, porque isso é bíblico, mas sem a preocupação efetiva de trazer gente, de lançar a rede, de alguma forma tratar da sociedade, de exalar esse cheiro da graça, o perfume de Cristo. E vocês, assim, foram muito referência nisso. E, inclusive, penso que Deus usa esse ferramental, essas estratégias de acordo com a sua vontade para que de alguma forma chame atenção, para que atraia. Se vocês fossem iguais a todos na época, talvez não chamasse a atenção que chamaram. Você vê que vocês tiveram uma questão do peito aberto da camisa lá do Janir, e depois vocês, por causa disso, você falou tanto, vendeu uma 250 mil cópias. Vender 500 mil cópias naquela época era muita coisa, era muito trabalho vendido, muito vinil vendido. Então, assim, vocês tinham uma clara noção. E aí, chegando um pouco no que a gente estava conversando, essa noção de propósito, essa questão missional, vocês passavam na letra. Vocês pegaram a consistência da letra, o direcionamento da letra, aquela Você Precisa de Deus. Aquela música para mim é linda aquela música. Então, assim, vocês tinham essa noção. E às vezes quem está fazendo a música ou então está aproveitando uma outra versão, e nada contra isso, como nós falamos, até porque tem muitas dessas músicas que me edificam a igreja, mas às vezes parece que falta essa percepção, a percepção do que nós estamos fazendo, a gente quer atingir quem. E a questão também do preconceito, vocês eram livres de preconceitos, tanto é que vocês iam tocar no meio da turma na praia que sabia que não tinha nenhum cristão, porque vocês sabiam que ali que tinha que jogar rede, a ponto de tocar na boate. Porque ele falou o seguinte, é aqui que estão as pessoas que precisam ouvir. E às vezes nós somos muito seletivos, sabe? Nós estamos olhando só para dentro e deixamos de entender qual o propósito principal, que o ID mesmo, de a gente resgatar as pessoas que precisam, tá ministrando e cuidando dessas pessoas que tanto precisam ouvir, né? Do amor de Jesus, né? A gente precisa ter sensibilidade e acreditar que Jesus sabe de tudo, né? Que ele sabe todas as coisas. Quando a gente vê lá, os discípulos estavam lá no barco lá jogando a rede lá, a noite toda lá ralando pra caramba, não vinha um peixe. Jesus virou e falou assim, joga pro outro lado. Quando jogou pro outro lado, veio peixe pra caramba, nem coube no barco. Eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade de perguntar pro Senhor, o que você quer que eu faça? Você precisa de mim aonde? Qual lugar? Onde você quer que a gente jogue a rede? Porque às vezes você fica jogando a rede num lado só que não está acontecendo nada. E aí a gente precisa de jogar para outros. E Jesus tem essa sensibilidade que a gente não tem. Tem essa clareza de saber essas coisas que a gente não sabe. Às vezes até por cegueira mesmo, de vaidade, até pelo problema que a Bíblia diz que no final do tempo os homens iam ficar mais egoístas, dono de si, né? Ia chamar as coisas para si próprio, né? Ia ficar buscando os seus próprios interesses. Então a gente sabe dessas coisas porque isso tá lá, já está escrito, foi escrito já há um tempão. Então a gente precisa ter essa sensibilidade de mostrar para as pessoas e mostrar para o Senhor que a gente está disponível e a gente quer saber aonde é que Ele quer usar a gente, sabe? Então, na verdade, a gente... É até complicado a gente falar sobre isso, fica parecendo que a gente sabe mais do que os outros, a gente não sabe mais do que ninguém, né? A gente tem que, todos os dias a gente tem que pedir sensibilidade, tem que pedir sabedoria, tem que pedir paciência, pedir calma, pedir que os nossos olhos sejam abertos, né? Pedir para que Ele abra os nossos olhos, para que a gente possa enxergar as coisas e a gente entender e ser menos críticos, né? É isso aí. E mais abençoadores e mais amoroso, né? É isso aí. Porque, poxa, que a gente precisa ser igual a Jesus, né? É isso aí. É complicado a gente querer ser igual a gente, né? A gente tá lascado. Você falou uma palavra aí que eu acho que ela resume tudo, seguida do sensibilidade e um coração ensinável, né? Um coração disposto a cada dia mais. No Rebanhão a gente aprendeu pra caramba isso. Por exemplo, eu aprendi com o Janir, né? Antes de falar como que aconteceu a situação do Pedro,
quando a gente ia conversar com o Janice lá onde ele morava, no quarto dele, aí ele chegava, ele estava ajoelhado, cara. Aí ele olhava assim e falava, ó, tô orando aqui, cara, não sei que hora que eu vou parar, não. Se quiser, ajoelhei também. Pô, vou fazer o quê? Aí a gente ajoelhava também, cara. E, pô, eu particularmente, eu aprendi a orar depois disso. E você vê como é que isso aí é um outro aprendizado que a gente precisa ter nesse bate-papo nosso. Às vezes a gente pré-julga, a gente cria um julgamento antecipado de determinadas pessoas por conta do biotipo, da forma... Janir era aquele biotipo doidão, né? Cabeludão, aquele negócio todo, mas era um homem de oração, era um homem que submetia à vontade de Deus, um cara que pescador de vida, buscava, um cara que tava... E o Pedro, rapaz, o Pedro, ele passava sempre onde a gente ensaiava, assim, né? E eu sei que o Janires ficou de olho nele. Sempre quando ele passava com a prancha e ia pra praia. Aí parece que teve uns dias lá que o Janires deu uma seguida nele. Quando chegou lá, ele estava lá, sentou na areia, botou a prancha do lado, aí fumou maconha e mergulhou com a prancha, aí ficou lá. Aí quando foi no outro dia, quando ele passou de novo, o Janires chamou ele e falou assim, a gente tem uma banda aqui, você toca algum instrumento? Ele falou, eu toco piano. A gente tá precisando de um pianista aqui mesmo. E tava precisando mesmo. Aí você quer tocar com a gente? Ele falou assim, eu quero. Aí o Janires trouxe ele começou a tocar, a gente foi tocar num lugar, aí o Janires pregou, fez o apelo, o único cara que se converteu foi ele, lá no piano. E aí aconteceu isso, Pedro. É o que é hoje. Fruto daquele trabalho, fruto do Rebanhão, fruto da vida do Janires, que foi usado por Deus para pregar e ter aquela paciência de trazer ele para estar junto com a gente. E a mãe do Pedro cuidava também do Janires. O Janires praticamente morava na casa do Pedro. Você vê. Então foi um tempo muito especial e a gente tem essa... A gente tem e aí a gente está falando de propósito, a gente está falando de promessa, a gente está falando de sensibilidade. Você vê que a sensibilidade de um homem é o que o Espírito quer tratar, como é que direciona, vai lá, resgata o Pedro, uma pessoa como essa, e o cara faz uma trajetória toda dessa. E ele é quem ele é, né? A partir de Deus, né? Escreveu tanta coisa, um cara que abençoou tanta gente. Ele, além de ser um compositor, um músico, ele é um produtor, né? Ele produziu disco de tanta gente aí, né? Sérgio Lopes, Cristina Mel, gente, todo mundo aí que praticamente que veio na música evangélica, o Pedro produziu ele, fez o disco deles, passou por todos esses discos, todas essas pessoas que foram tão importantes no Brasil nesse tempo todo aí da música evangélica. Então, o Pedro é fruto do Rebanhão. É isso aí. E tem as pessoas que vocês conhecem e as que vocês não conhecem, né? Rapaz, tudo como eu estava te falando ali antes. Chega no lugar aí que... Eu estava te falando antes ali, né? Eu me surpreendo muito, rapaz. Quando eu vou para alguns lugares, o cara fala assim, rapaz, tu não sabe como você foi importante na minha vida, cara. Pô, eu sou o que sou hoje porque... Vocês lá atrás, quando tocaram, eu conheci vocês através de um amigo que me apresentou a música de vocês, e aí eu conheci Jesus através da música de vocês, fui assistir vocês. Então, quer dizer, a gente todo dia, praticamente, quase todo dia, quando não é todo dia, assim, presencialmente, a gente escuta os caras dando testemunho na internet, né, falando com a gente pelo Instagram, falando a gente no Facebook. Então a gente tem muita notícia legal, isso aí enche o coração da gente. Muito bom. Graças a Deus que a gente aprendeu a ter um coração, como você falou, um coração ensinável e sem vaidade, né? Porque às vezes a vaidade vem querer derrubar a gente, né? Dar uma pernada na gente. Mas aí a gente recorre, né? A gente não pode ficar assim, porque isso faz mal, porque a gente sabe que a vaidade ela precede a ruína, né? Então a gente quer viver. Por exemplo, eu estava gravando Primeiro Amor, como eu te falei, o Cazuza estava ouvindo, ele ouviu a música e pediu para gravar, pediu para a enfermeira dele colocar para a gente, e ele ouvia lá, a gente não sabe. E eu quero ir pro céu, cara, que eu quero... Cadê o Cazuza? Vamos procurar o Cazuza aí. Pô, a gente não sabe. Não sabe. Tantas outras pessoas que ouviram, tantas pessoas que foram, que morreram, né, que faleceram, que por algum motivo, por alguma situação. A gente não sabe, cara. A gente tem que fazer de tudo para instalar,
Para a gente ver isso com os nossos olhos, né? Os olhos da fé, a gente vê o que aconteceu. Como foi tão legal, como foi bom, como foi importante, como valeu a pena. Exatamente. A gente não sabe crer no poder da palavra, a gente crê no poder transformador do evangelho, da música, na música que vem para exaltar, glorificar Deus. Então, de fato, a gente não sabe, a gente vai ter muita surpresa. Porque a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Exatamente. Não é? Se ela não volta vazia, a gente vai ter muita surpresa. Exatamente. Carlinhos, quais eram as músicas, enquanto você pega teu violão, quais eram as músicas assim, daquela do Rebanhão? Primeiro Amor, não. Primeiro Amor, vamos deixar lá pra frente. Agora, qual era a música do Rebanhão, assim, que era a música, assim, normalmente, que vocês mais tocavam, mais pediam? Tinha muita música boa. Qual era tinha uma assim, ó. Eu podia cantar um rock só pra me alegrar. Ou talvez falar de amor sem saber amar. Quantas vezes eu fiz meu corpo escravo do prazer. Essas coisas que jovens como eu se cansam de fazer. Eu dizia ter 1000 amigos sem ter nenhum irmão. Hoje em dia é tão difícil fugir da solidão. E de tudo que sempre quis ou não, mesmo assim existia em mim um vazio que só foi preenchido por você, Jesus, minha razão de viver, a luz que brilha na noite. Lindo, bonito pra caramba. E você vê isso que eu tava te falando. Você pega uma música de 35 anos atrás, 40 anos atrás, parece uma música super, ultra trabalhada, uma letra evangelística, moderna. Pô, a melodia bacana. Melodia bacana, cheia de versão. Tu vai ver como o pessoal vai te perturbar aí, pra você repetir. Tá todo mundo de olho aí, tá todo mundo de olho. Mas muito bom. Galinha, aí a gente vem o Rebanhão, ele fez acho que 6 ou 7 trabalhos. E depois você começa, logo um pouco depois, fazer o Carlinhos Félix, solo. Deixa eu te falar uma coisa. Pois não. Quando eu estava no Rebanhão, nós gravamos 7. Mas depois que eu saí do Rebanhão, eu fui embora para os Estados Unidos. O Pedro continuou com o Rebanhão, ele gravou alguns discos, Por Cima do Monte. Ele gravou algumas coisas com o Rebanhão. Ele prosseguiu com o Rebanhão e gravou esses discos que eu não participei mais. Eu só vim participar agora quando a gente voltou para gravar os 35 anos. Foi assim emocionante, foi muito bacana, velho. Foi top. Para você que ainda não assistiu ainda, vai no YouTube e bota assim, Rebanhão 35 anos. Se preparem. Leva as coisas lá para tu ficar lá, porque é 1h20 de música e de palavra, muito legal, vai ser muito bacana. Você não assistiu não, né, Diego? Não, eu vi só um flashzinho outro, mas vou assistir. Não, você tem que assistir, vale a pena. Rapaz, vou te falar, quando a gente começou a tocar, a gente viu gente vindo de longe, gente vindo dos Estados Unidos. Foi no Rio a gravação, lá na igreja do Pastor Silas. Pastor Silas, né? Aí, rapaz, a gente sabendo assim, cara chegou no aeroporto, veio dos Estados Unidos, outros veio de Portugal, outros vieram da Europa, de Londres, gente de tudo quanto é lugar, rapaz, para participar. E na hora que a gente começou a cantar, a gente espalhou o microfone pela plateia inteira, sabe? O pessoal soluçando, rapaz, cantando e soluçando, lembrando das coisas. É muito, foi legal demais. E tudo isso tá no DVD. Eu vi uma música do DVD só isolada, mas não vi o DVD todo. Você tem que assistir tudo. E foi muito legal a questão também do Pastor Silas honrar vocês e não deixar isso sair daqui do estado. Eu falei com o Silas, falei assim, Silas, você pode fazer uma gravação aí chamando o pessoal? Ele falou, gravação pra quê? Eu falei, não, Rebanhão, a gente vai gravar um disco de 35 anos. Aí ele falou, vai gravar onde? Eu falei, a gente vai gravar lá em Salvador. Por que vai gravar em Salvador? Tu mora em Salvador? Eu falei, não. O Paulinho lá, o baixista, mora em Salvador? Não. O Pedro mora em Salvador? Não. Que vai fazer o que lá, rapaz?
Porque a gente conseguiu lá uma pessoa que ia abençoar a gente não vai ter gasto. Não, cara, tu não vai fazer aqui na minha igreja. E, pode fazer o que vocês quiserem fazer aí. Legal. Só amanhã de manhã, no domingo de manhã, eu tenho a ceia. Então tem que ficar tudo limpo, tudo arrumado. Mas eu faço tudo aí. E ele fez tudo, cara, não deixou a gente pagar. Foi muito legal. Foi muito bacana mesmo, uma generosidade assim absurda. E a gente pôde gravar na nossa casa, né? Muito bom. No Rio de Janeiro. Muito bacana. Bom. E aí você começa. Você primeiro, só para me entender, você morou nos Estados Unidos 5 anos. 5 anos. 4 na Flórida. Você vai para os Estados Unidos? A gente foi para Boston, uma cidade que tem bastante americano, né? Uma cidade chamada Hyannis. A gente ficou lá um ano e depois a gente veio para a Flórida. Mas qual foi o propósito, qual foi o entendimento? De ajudar na igreja mesmo, na área do louvor. E lá em Hyannis, a gente foi para colaborar com a parte do louvor da igreja. Aí depois que a gente completou um ano, não deu para ficar mais, porque era muito frio, rapaz. Era muito frio, eu não me dou bem com frio. Tava começando, eu viajava também durante a semana para cantar. Eu viajei os Estados Unidos inteiro. De lá eu fui para o Japão, fui para tudo quanto é lugar que você possa imaginar. Aí quando eu voltava naquela neve, de noite. Aí teve um dia que eu parei o carro e comecei a passar mal. Aí fui ver que aquele frio não estava fazendo muito bem para mim. E aí a gente teve que vir para a Flórida, e aí na Flórida a gente chegou em casa. E aí a gente continuou com o mesmo trabalho, né, nas igrejas ajudando. Eu fui contratado por um banco americano para fazer propaganda na televisão brasileira e para chamar as pessoas para abrirem as contas lá no banco e tal. Isso ajudou a gente pra caramba, abençoou a gente demais da conta, que a gente pôde investir em outras coisas lá. Sim. Tanto que eu gravei meu disco na Flórida, com a presença do Laboriel, que ficou meu amigão pra caramba, amigo do filho dele, que hoje toca Paul McCartney. E a gente, assim, foi um tempo muito bacana, muito especial pra gente, pros meus 2 filhos, pro Rafael e pro Lucas, que foram alfabetizados lá. Hoje tenho o Davi, mas o Davi já nasceu no Brasil, nasceu no Espírito Santo, Canela Verde, né? Ele chama de Canela Verde, ele fica nervoso. Mas foi assim um tempo muito bacana. O Senhor sempre colocando a gente em tempos bons, para a gente poder ter o que contar, para a gente poder ter o que falar e ter uma história boa para compartilhar. Que eu sempre gostei de falar assim, esse texto. Quero trazer à memória tudo que me traz esperança. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, até as coisas mesmo que a gente fazia, elas se fizeram novas. A gente acredita nisso. Nesse tempo, o tempo que a gente está vivendo, e o que a gente pode contar, né, para essa turma que está assistindo a gente, para essa turma que está vendo a gente, está espalhando isso tudo aí. Porque o legal é que eles acham bacana, espalha para os outros, né? É isso aí. Divulga para as outras pessoas. E a intenção é essa, né? A tua intenção aqui também, não né? há dúvida disso. É de ser bênção na vida dessas pessoas, de trazer algo novo para a vida dessas pessoas e trazer esperança para eles. Porque depois da pandemia, muita gente perdeu a fé e a esperança, né? Muita gente perdeu a fé e muita gente perdeu a esperança. Então a gente tem que falar nisso, a gente tem que falar essas coisas. Esse tem que ser o nosso ponto principal, fé e esperança, sabe? Já que nós estamos falando de fé e esperança, você tem 2 histórias lá dos Estados Unidos que eu achei muito interessante. A primeira delas foi o privilégio de tocar com o Laboriel, né? Eu acho que assim, não sei como é que se deu isso, vou pedir para você contar. E logo depois... o tio. E logo depois contar um pouco do milagre, porque você foi uma das pessoas que foi poupada daquele voo da American Airlines quando voltava, que atingiu as Torres Gêmeas, e você certamente, se não tivesse essa direção de Deus, você talvez poderia estar num daqueles voos, né? Então eu queria que você contasse um pouco, primeiro a experiência com o Laboriel. Como é que se deu isso? De onde saiu isso? O problema é o seguinte, eu tive um sonho, né, antes de ir para os Estados Unidos, que eu estava gravando um disco lá nos Estados Unidos. Só que é o seguinte, cara, no meu sonho eu sabia todo mundo que estava tocando, e Laboriel estava. E eu fui fazer um show na Califórnia e o pessoal me colocou num programa de televisão para fazer a propaganda, né? Não, sabe aquele negócio de você ir numa entrevista, num programa para poder divulgar o evento? Aí eu fui lá, rapaz, quando eu cheguei lá, quem era? O Al Jarreau, que era o cara
que era o cara que é o dono do programa. Certo. Era o programa do Al Jarreau, eu não sabia. Quando eu cheguei lá, eu comecei a chorar, cara. Falei, caramba, o Jarreau, cara, foi um cara pra caramba. Eu gosto dele demais da conta, cara, eu ouço tudo dele, tenho os discos dele. E aí o cara que veio me entrevistar. Aí quando começou a me fazer pergunta, eu comecei a chorar, cara, no programa dele. E aí fiquei amigo dele, fiquei amigo do... Lá você chorava, aqui você fica rindo de mim, né? Não, mas, pô, não, é impressionante. É legal, né? É uma emoção muito legal. São presente de Deus, né, pra minha vida, né? Aí vai ter aqueles religiosos assim, é o Jarreau mesmo, é o Jarreau. E aí eu fiquei muito amigo deles, da banda, a banda estava junto com ele lá, e eu fiquei muito amigo do baterista. E o meu sonho, cara, o baterista que estava lá, depois que eu voltei pro Brasil, eu sonhei que eu estava gravando um disco nos Estados Unidos, e o baterista era ele, cara, entendeu? E o baixista era o Laboriel, o saxofonista era o Zé Canuto, que estava morando no Brasil, e o tecladista era o Geto da Silva, que estava tocando com a Whitney Houston na época. Ele era o diretor musical da Whitney Houston. E um cara que fez o meu primeiro disco, produziu meu primeiro disco. A gente era da mesma igreja, na Igreja Nova Vida da Tijuca. E aí, eu tive que chamar esses caras. Eu tive que ligar pro Laboriel. Quando eu liguei pro Laboriel, o Laboriel estava no Japão. Eu falei, você está aqui nos Estados Unidos? Ele, não, eu tô no Japão. Eu falei, então deixa. Não falei o que era, não. Ele falou, não, o que é? Fala pra mim. Por quê? O que é? Não, se você estivesse aqui, eu ia te chamar para você participar do meu disco, que eu sonhei que você estava tocando. Ele falou, mas quando vai ser? Aí eu falei, vai ser mês que vem. Ele falou assim, pode marcar que eu vou colocar um sub. Que eu estou fazendo uma turnê aqui com o Julio Iglesias, e eu vou, porque se é para Deus, Deus é minha prioridade. Oh. Aí ele colocou um sub mesmo e apareceu lá. Já cheguei, estou aqui no aeroporto. Aí a gente foi lá buscar ele, passou 2 dias com a gente, um dia a gente dar uma passada, outro dia a gente gravou e outro dia ele voltou pro Japão para continuar a turnê. Eu conheço esse trabalho seu. E aí, falando em aeroporto, falando isso tudo, você tem uma experiência na sua volta assim que você percebeu também? Rapaz, de Deus. Eu sou embaixador da Visão Mundial, né? Aqui no Brasil. Quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, eu continuei sendo embaixador. E aí teve um congresso, uma convenção da Visão Mundial, lá em Boston. E eu fui chamado. Quando eu cheguei lá, rapaz, poxa, eu ficava prestando mais atenção nas pessoas que estavam lá do que na convenção. Porque estava Michael W. Smith, estava todo mundo, Amy Grant, todo mundo de cantores, e um monte de cantor que não era evangélico, que eles eram patrocinadores da Visão Mundial. E eu ficava olhando para os caras, cara, não acredito que eu estou aqui no meio desses caras. Eu ficava olhando assim, ficava um bobão. Foram 3 dias que nós ficamos lá. Aí, até que teve um dia que a gente foi lanchar, eu fui lanchar com o Michael W. Smith. Aí estava muito cheio lá dentro, eu falei assim, vamos sentar lá no estacionamento. Aí sentamos no chão do estacionamento, comendo lá. Falei assim, pô, o Michael W. Smith tem avião, tem 300 carretas, ele pode fazer 300 shows, porque vai uma carreta para cada lado. E era isso mesmo. O cara simples. E eu olhando para o cara e lembrando do Brasil. Pô, às vezes o cara tem tem um nomezinho mediano, é metido pra caramba, e o cara aqui na simplicidade, sentado na beira da calçada do estacionamento. Aí tá legal. Isso aí é o caminho do negócio. Quando chegou na quinta-feira, acabou. Cada um foi embora, todo mundo se despediu e tal. E o pastor chegou para mim e falou assim, Carlinhos, você não quer ficar aí sábado e domingo na minha igreja, não? Eu falei, eu posso até ficar, mas eu tô morando pouco tempo aqui nos Estados Unidos, e eu tô com medo de deixar minha esposa sozinha, porque eu falei que voltaria na sexta. Aí, liga para ela, eu liguei para ela. Aí ele falou assim, fala para ela que eu vou te abençoar, tá? Aí eu falei, tá bom. Aí eu liguei, Adriano, é o seguinte, o pastor pediu para eu ficar mais um dia, que vai me ficar sábado e domingo aqui, segunda-feira eu vou. Aí ela falou, poxa, minha, você vai ficar aí? Poxa, a gente tá sozinho aqui, menino aqui sozinho, tem pouco tempo que a gente tá aqui. Aí eu falei, não. Ele falou, pediu para mim ficar, inclusive falou que vai abençoar a gente. Ela falou assim, então fica. Fica aí. Engraçado, ela não gosta que eu fale isso não. Sempre quando eu falo isso, depois ela fala assim, você não tinha que falar nada disso. Aí, rapaz, eu fiquei.
Mas o combinado era eu ficar sexta, que não ia ter nada, sábado eu ia falar para a rapaziada da igreja, domingo no culto da manhã e no culto da noite. Segunda-feira eu vim embora. Isso que ele falou comigo. Só que quando chegou no domingo, ele chegou no domingo e falou assim, ó, tem um negócio aí para você que eu vou te abençoar. Ó, eu falei com o pastor americano e você vai cantar amanhã, segunda-feira, na igreja dele, e ele já vendeu todos os ingressos. São 500 pessoas lá que cabem na igreja, ele vendeu 500 a $50. Aí eu fiz a conta, né? Meu olho... Lembra de Tio Patinhos? Tu lembra mesmo, Tio Patinhos? É do teu tempo? Lembro. É do teu tempo? Não é do meu tempo, não. Aí, cara, o meu olho virou assim, cara, que é muito cifrão, assim, fazendo conta, 50 vezes 500. Falei, caramba, dinheiro pra caramba. Quando eu falei assim, dinheiro pra caramba, veio uma voz no meu peito aqui, ó. Volta pra casa. Aí eu falei, caramba, que estranho. Aí eu falei, pastor, acabei de ouvir aqui agora que eu tenho que ir para casa. Ele falou assim, não, tu não vai fazer isso não, cara. Não, já falei com o pastor americano. Tá tudo certo, cara. Inclusive, ele já quer te dar o dinheiro. Tá tudo em dinheiro. $25 mil. Aí o meu olho de novo. Aí eu falei, caramba, cara, $25 mil vai me ajudar pra caramba. Porque eu não ganhava isso. Não ganhava nem um ano. Lá não ia ganhar $25 mil. Aí, cara, rapaz, meu olho assim virando. Aí de novo, cara, volta para casa. Aí eu falei, eu vi de novo, cara, olha, é Deus que está falando comigo. Eu falei, que Deus, rapaz, Deus vai fazer isso contigo? Vai tirar a tua bênção? Eu falei assim, rapaz, ó, tem bênção e tem maldição, velho. E eu prefiro acreditar que é bênção, que ele tá falando comigo. Como é que tu sabe que é ele? Eu falei, porque ele está falando de um jeito muito diferente, cara. Eu estou ouvindo a voz de um jeito diferente, eu prefiro acreditar que é ele que está falando comigo. Não, você não vai fazer, não vai fazer isso. Eu falei assim, ele falou, liga pra tua mulher, fala com ela, pra ver o que ela vai te dizer. Aí eu liguei pra Adriana. Falei, Adriana, ó, tá acontecendo isso, eu tô ouvindo isso já é a segunda vez. Ela falou assim, ó, se você tá ouvindo isso, vem pra casa que a gente precisa de você. Esse negócio de dinheiro aí, ó, um dia o Senhor dá isso pra gente. E Deus não vai deixar faltar nada pra gente aqui, como nunca deixou. Então, ó, vem pra cá. Se você tá sentindo que é Deus, vem pra cá. E aí eu falei pra ele, ó, minha mulher tá comigo. Ela falou assim, se eu tô sentindo que é Deus pra eu voltar, eu vou voltar. Eu falei, não, tu é maluco, tu vai fazer isso não. Eu falei, vou. Isso antes do culto da noite. Quando eu chego naquele clima pesado, ele nem me apresentou. No dia seguinte, de manhã, ficou meia hora falando de mim. Que é isso, que é aquilo outro. Quando chegou de noite, depois do clima, ele, vamos ouvir o cantor. Me sentiu tiririca, sabe? É o cantor, sabe? Aí rapaz, foi horrível, clima muito pesado. Aí quando chegou na volta, ele falou assim, você não vai mesmo? Eu falei, não vou, vamos embora pra casa. Aí ele falou, você é isso, você é aquilo, me xingou de um monte de nome, cara, sabe? Falou que eu era irresponsável, que eu não sei o quê. É, coisa de brasileiro, não tem responsabilidade, não sei o quê. Eu falei, não, mas foi o senhor que marcou tudo, não falou nada comigo. Por que o senhor não vai lá e canta? Aí eu já comecei a ficar também subindo no tamanco. Né? Aí quando chegou na casa dele, que eu estava hospedado na casa dele, ele me chegou lá, foi lá no quarto, me deu um envelope, isso aqui é a oferta da igreja, isso aqui é a tua passagem para terça-feira, se vira. Aí eu falei, tá bom. Se vira, ele não vai me levar. Aí eu botei meu relógio para despertar. Meu voo era 7h25. E aí eu botei meu relógio para despertar para poder... Né, se ele não fosse, eu ia pegar um táxi e ir embora. Aí eu acordei cedinho, me arrumei. Ele não fez movimento nenhum. Comecei a ligar pro táxi. Estava nevando lá em Boston. Nevando pra caramba. E aí eu falei, meu Deus, não tinha. Aí virei a página assim, limousine. Aí estava escrito limousine, aí eu falei, isso aqui mesmo que eu vou, liguei, tinha limousine. Aí $100, da casa dele até o aeroporto de Boston. Aí eu fui, o cara chegou, eu fui, aí comi tudo que tinha lá dentro, porque eu falei, eu tô pagando. E tomei tudo, café com leite, tomei tudo, as latinhas de refrigerante, coloquei na mochila, peguei os bolinhos, comi tudo, balinha, botei tudo lá embaixo, botei tudo, e o cara rindo pra caramba lá. O cara tava lá, ele tava na janelinha, tem uma janelinha pequenininha, e ele vendo de lá, e rindo
pra caramba. Eu falei, eu tô pagando. Eu falei em inglês com ele. Aí quando chegou lá, eu dei os $100 pra ele, corri. Aí era uma japonesa que me atendeu, olhou minha passagem e falou, senhor, é para amanhã. Eu falei, não, quero hoje. Ela falou, então tem que calcular aqui, porque vai ter multa. Aí a multa foi $70 e poucos. Eu acho que ela errou. Eu falei assim, essa menina errou. Mas não, eu vou falar não. Ela tá me cobrando, vou pagar o que ela tá me cobrando. Aí deu $75 para ela, abri o envelope, assim, da oferta, tirei os $75, dei para ela. Aí ela falou, o senhor tá atrasado. Eu falei, eu sei, mas eu queria ficar livre dela, porque se ela fizesse a conta de novo, eu tava achando que estava errado. Porque não era só $75 de multa. Aí eu saí correndo, fui lá pro gate, entrei no avião, fiquei sentadinho lá quietinho. Assim, com medo de alguém falar no alto-falante assim, senhor José Carlos Félix, compareça aqui na frente. Eu falei, meu Deus do céu. Aí daqui a pouco veio o barulho daquele telefone que eles pegam para falar, né? Aí as portas já foram fechadas. Eu falei, graças a Deus, cara. Aí o avião saiu, passou no Kennedy. Aí depois fui para Flórida, aí encontrei com a minha esposa, fomos para um lugar lá que a gente gostava de almoçar, na beira de um cais lá, que tinha um monte de barco bacana, lá os meninos gostavam de ficar perto daqueles barcos. E a gente ficou um tempinho lá, ficamos até o finalzinho da tarde. Aí fomos para casa, quando foi no dia seguinte, ela falou assim, você quer levar os meninos na escola? Eu falei, não, estou muito cansado. Quando deu 7h35, o telefone começou a tocar. Tocar. Eu falei, ou é minha mãe no Brasil, ou é a Adriana. Aconteceu alguma coisa. Fui lá atender. Quando atendo, o pastor, meu filho, me desculpa, meu filho, me desculpa. Eu falei, não, pastor, já estou em casa, o que é? Não, você não está entendendo, estou te pedindo perdão. Você ouviu, foi a voz de Deus mesmo, filho. Você ouviu, foi a voz de Deus mesmo, filho. Liga a televisão aí para você ver. Aí quando eu liguei a televisão, tinha um avião entrando dentro de uma torre. Meu Deus. Aí eu falei, o que é isso? É filme novo? Porque sempre quando tinha um filme novo, repete muito as cenas dos filmes, né? Lá nos Estados Unidos. Aí falou, não, filho, é um ataque terrorista, você ia estar agora no avião da American Airlines, que eu comprei a tua passagem, foi abatido, o avião já foi abatido, em cima da Filadélfia, que esse avião ia ser lançado no Pentágono. Você estava naquele voo. Meu nome era para aquele voo. Naquele voo. Eu pedi para antecipar o meu voo. Mas seu nome era para aquele, originalmente era para aquele voo. No voo da American Airlines. E eu estou aqui para dizer que a gente acredita num Deus de milagre mesmo. Amém. Que a gente precisa só de uma coisa, crer que a gente vai ver a glória e também crer, porque a gente vai conhecer, a gente vai saber quem que está falando com a gente. Porque a gente ouve muitas vozes. A gente ouve, a gente sonha, a gente às vezes está dirigindo, vê um negócio de relance na cabeça da gente, mas a gente tem que saber qual dessas vozes todas é a voz do Senhor. E é muito legal, porque a gente pode se... E aí a gente volta de novo naquela palavra que você usou no início, sensibilidade, né? A gente ter a sensibilidade para estar plenamente em condição de ouvir o que o Espírito está ministrando, o que ele está sussurrando nos nossos ouvidos, né? Cara, é muito legal, sabe? Tá até falando contigo ali, né? Porque é legal pra caramba, porque olha só, o que Deus fez comigo, né? Pô, eu posso estar aqui e posso ver meu filho, né? Agora ele casou, já vai ver a netinha. Vai ver a netinha, a Camila vai chegar aí daqui a pouco. Sabe? Ele casou com a Júlia e, poxa, me deu oportunidade de estar aqui. Eu digo que eu nasci 3 vezes. Nasci da minha mãe, nasci como eu batizei e nasci dia 11 de setembro. Tem 3 datas de nascimento. É muito bom perceber e ver a bondade de Deus na nossa vida, né? Pô, tá maluco. Carlinhos, tu tá falando em fé. Antes de entrar num trabalho seu que eu acho fantástico, que eu tive a oportunidade de citar, foi em 1996, no Canecão, aquele que não tinha... Você foi o primeiro a botar música cristã evangélica, gospel, lá dentro, gente lá de fora. Caramba. Eu queria te fazer uma pergunta primeiro. Quem vive... Principalmente todos esses anos que você vive se dedicando à obra, se dedicando à música, indo nas igrejas, servindo de fato ao teu chamado, vive de oferta. E aí, normalmente as pessoas que passam aqui têm sempre uma história hilária, engraçada, uma história que tem gente que achou que fosse no final oferta, no final nem para o ônibus teve que vir de carona, tem muita coisa que acontece. Você tem alguma história assim que você lembra, assim, seja ela onde você de fato viu a providência de Deus, fala, pô, ou então outra que você falou, gente, mas como é que o cara fez isso comigo? Tem alguma história nesse campo assim que te vem à mente assim, normalmente de você
já que depende dela, ou então, por mais que teu foco, teu objetivo seja outro, mas de alguma forma você acaba sendo honrado pelo que você faz, pelo que Deus te chamou. Tem alguma história assim que te chama a atenção nessa área? Tenho. Você falou do Canecão, né? E tá me falando isso agora, né? Eu tenho um lance muito legal, cara. Assim, eu tava duraço, cara. Duro. Que nem um sei o que, cara. Mesa, sei lá, cara. Caneca aqui. Falando, isso tem que virar pra lá. Não, eu não tô lá também. Você é malandro, né? Botou dos dois lados. Se botou errado, vai dar certo. Então, rapaz, aí eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Eu liguei para um pastor amigo meu em Portugal, em Lisboa. Falei assim, ô pastor, tô duro pra caramba aqui, tô com um monte de disco aqui em casa, tem 300 CDs aqui meu, e eu tô duraço. O senhor não quer me levar aí não? Eu vou fazer, e me ajudar a fazer uma agenda aí e tal. Aí ele falou, vem pra cá, meu filho, vou te mandar passagem, quando você quer vir? Eu falei, a hora que você quiser, nem agenda eu tenho. Aí eu sei que eu fui para Portugal com uns 300 CDs, cara. Aí eu vendi tudo. Aí quando eu fui numa última agenda que ele fez para mim, já não tinha mais CD. E eu estava com o dinheiro todinho lá na bolsa que eu estava levando, que era uma malinha que eu estava viajando com a minha mala, com as minhas coisas. Né? Porque cada dia eu ficava hospedado num lugar, aí eu ia com a minha mala. Rapaz, quando eu cheguei lá, um pastor começou a dar um testemunho que ele era missionário na África. E ele tinha 300 meninos que ele cuidava, que os filhos os pais dos meninos tinham morrido na guerra. A história é aquela que sensibiliza, né? Tinha morrido na guerra. E ele tinha que levar comida para os moleques, tinha que comprar 2 sacos de arroz, que o saco de arroz, o moleque comia arroz pra caramba lá. E levar óleo, levar um monte de coisa. E ele precisava do dinheiro, cara. Aí perguntou se quem tinha dinheiro pra dar. Ninguém levantou, cara. Eu falei, pô, tô com dinheiro pra caramba ali na minha bolsa, cara. Pô, eu não posso fazer isso com ele, cara. Aí, rapaz, eu sei que quando terminou lá o negócio, eu não queria me levantar na frente de todo mundo pra não dar onde. Pô, ninguém se levantou, vai levantar eu. Eu falei, pô, pra ficar, o que eu quero com isso? Não vou fazer isso não, vou fazer escondido. Aí quando chegou no final, eu chamei o cara lá na sala do pastor, abri minha mala, dei um pacotão de dinheiro assim para ele. Falei, leva tudo aí. Nem contei para ele, não contei a história de que eu estava indo lá, que eu tinha viajado por causa disso. Não contei também para o pastor que me levou. Fiquei quietinho, cara. Sofri, cara. Não foi fácil fazer aquilo, não. Não foi fácil, mas eu também não falei para ninguém. Não falei nada, fiquei quieto, cara, quieto mesmo. Porque eu sabia que ele estava falando com sinceridade. Aí eu perguntei para as outras pessoas, eu já conhecia ele, que ele já tinha mandado um material para mim desse trabalho que ele faz nessa cidade lá na África. Aí, rapaz, eu dei o dinheiro pro cara, rapaz, todinho, meu dinheiro, todinho, rapaz. Falei, cara, eu vou voltar duro, do mesmo jeito que eu vim. Aí cheguei no Brasil, sentei com a minha esposa, comecei a chorar, cara. Contei para ela, chorando. Aí ela, não, mas Deus vai abrir uma porta, você fez o certo, tudo bem. Rapaz, não deu 2 dias, eu recebi um telefonema de um cara falando assim, aí, sábado que vem, tu tem data? Eu falei, deixa eu ver aqui, sabe quando faz barulho assim no papel? Faz barulho no caderno? Peraí. Eu tenho, o que é? Eu falei assim, rapaz, eu preciso de você aqui na minha cidade. Eu chamei um cantor para vir aqui, mas só que a gente ficou com raiva dele, porque ele queria que a gente mandasse o dinheiro todo antes. Aí o pessoal aqui não quer mandar, porque se ele não vier, então você vem, ó, a gente só tem 40 mil aqui para você. Você vem? Eu falei assim, tô indo agora. Pode ir agora. Tô indo agora. Ele falou assim, vou mandar passagem, me dá teu nome aí, tal, teu documento e tal. Eu mandei o nome para ele, me deu o documento. Quando eu desliguei o telefone, eu falei para Adriana, você não acredita. Olha o telefone que eu recebi. Muito mais do que eu deixei lá na mão do pastor. Isso aí. Aí... Aline, aí, cara, é um milagre que aconteceu na minha vida. Eu quase não me lembro disso, mas quando você tocou nesse assunto assim, eu tô me lembrando disso. Mas foi uma coisa que me deixou assim... Mais do que tudo, sabe? Mais do que tudo que me aconteceu. Porque, cara, eu servi uma pessoa, entendeu? Uma pessoa que ia servir 300 crianças.
Ele falou que eram 300 crianças. Então, isso, a lei da semeadura, ela é de verdade, cara. É de verdade. Tem gente que pensa que é uma coisa espiritual, que é porque os crentes ficam falando. Tem nada de crente, não, cara. É uma lei natural. Quando você abençoa, você é abençoado, cara. Não tem jeito. Não adianta, até falando com meu sogro esses dias, não adianta você plantar laranja que não vai lançar, não vai nascer melão, não. Não vai. É isso aqui, a natureza é essa. E existem alguns princípios na palavra, assim, e esse princípio da semeadura, da semente, do coração generoso, ele é assim, preponderante. Se tem algo que Deus, ele zela pela toda a sua palavra, mas se tem algo que vem na veia, nessa velocidade que você está falando aí, é esse. Todas as vezes que nós estivermos sensíveis dos nossos ouvidos para ver e para atender o que o Senhor quer, direcionar nessa área, principalmente na área dos recursos, Deus tem compromisso em nos abençoar. Eu estava ministrando a palavra há 2 dias atrás e num dado momento, exatamente uma passagem como essa que aconteceu comigo me veio à mente, para Deus me conduzir para um determinado desafio. Sendo muito breve, porque aqui eu não estou para contar minha história, sim, para ouvir a sua, mas eu acho que faz total sentido que está bem dentro dessa realidade que você também não estava com isso na mente e a gente acabou entrando nela. Por uma oportunidade, eu fui almoçar com minha família e por 2 vezes eu fui abordado por um ambulante diferente para poder comprar uma determinada coisa. Isso no intervalo de 3 minutos. E com menos de 5 chegou o terceiro. Eu falei, pô, essas pessoas estão combinando. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo de uma forma muito clara para me pegar a maior nota que tivesse no bolso e dar e comprar o que ele estava vendendo. Eram umas balinhas, uma jujuba, alguma coisa nesse sentido. Eu meti a mão no bolso, R$20, não, nada demais. Mas mesmo assim eu achei demais pelo fato de eu ter comprado 2 outras vezes em obediência. E eu resolvi agir da minha forma. E falei com ele, ó, tem R$10 aqui, você me dá o troco. Ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou, eu tô sem troco aqui agora, posso lhe trocar? Eu falei, pode. Pegou, não me deu os 12, falou, já volto aqui. Resumindo a história para você, sumiu com meus R$20 e não me deu os 12. E a gente ficou no almoço remoendo aquilo, estava com a minha família, com minha tia, minha mãe, minha irmã. Poxa, que comportamento equivocado, tudo. E eu tinha uma pessoa na mesa que foi incomodada com aquilo, que ela não conseguiu nem aproveitar um almoço que provavelmente foi 10, 20 vezes mais do que eu paguei para ela, porque ela ficou chateada o tamanho, o comportamento da pessoa. Eu lembro que eu cheguei em casa chateado com aquele fato e comecei a orar e perguntar o Espírito Santo de Deus, poxa, eu esqueci que a direção era para me comprar toda a nota. Eu falei, Deus. E naquele mesmo momento, o Espírito Santo de Deus falou comigo, se você não for fiel nas pequenas coisas, eu não vou te dar governo, não vou te dar liderança, eu não vou te dar romper nas coisas grandes. Ou você me atende nas pequenas coisas, e se você me atender, eu vou te dar governo, vou te dar liderança sobre as coisas grandes. Eu fui ministrar a palavra agora, 2 dias atrás, e no momento lá de ministração da palavra, o Senhor me trouxe essa passagem, esse episódio, essa experiência para que eu ministrasse na igreja. Para também o Espírito Santo de Deus me conduzir para um outro ato, para uma outra semeadura. Então, por vezes a gente assim fica distraído com essas coisas e a gente esquece. E agora, talvez até a gente está falando aqui para alguém que está nos ouvindo, para alguém que está pegando essa experiência sua ou pegando a minha, e gente que às vezes está reclamando que tem pouco, mas também porque planta pouco, porque semeia pouco, Sim. porque investe pouco no reino. E assim, essas experiências, de alguma forma, quando você sai daqui para ir em Portugal, traz um recurso. O recurso está na tua bolsa, o Espírito Santo ministra e te leva a pegar todo o recurso e dá para uma outra pessoa que o Espírito Santo fala, tem mais necessidade que você. Talvez te levou daqui para lá só para você abençoar ela. Sim. Porque ninguém lá levantou. Eu creio nisso. E a gente, assim, às vezes esquece que o Senhor tem os seus propósitos, tem a sua forma de agir, ele tem os seus mecanismos, ele usa da forma que lhe convém, e às vezes a gente não vive aquilo que o Senhor tem porque não estamos sensíveis a atender aquilo que ele aponta, aquele caminho que ele direciona. Tem gente colhendo pouco porque planta pouco. Sim. Tem gente com não satisfeito com seus frutos porque tem plantado pouco, tem lançado pouca semente, tem de alguma forma arado pouco, tem pedido pouco por chuva para que a semente cresça, germine, cresça, frutifique. Fica mais uma dica aí do José Carlos Félix para você, hein? Sabia? Sou eu mesmo. Carlinhos, tem um trabalho que você fez assim, que eu achei de uma ousadia tremenda, porque
primeiro momento que a gente leva a música evangélica, música cristã, música gospel para um lugar que outrora não tinha entrado ainda, e a gente leva com toda aquela unção que Deus te deu, 1996, Canecão botando gente para fora, e aquilo tem todo, antes de chegar nas músicas, que são músicas ali que você ouve a música, parece que as músicas foram gravadas mês passado. Tamanho, o arranjo, a qualidade, tudo mais, mas sonoridade, e provavelmente ali deve ter sido orgânico, deve ter sido uma coisa natural, porque não tinha os recursos que nós temos hoje, em 1996. Tinha afinador de voz. E fala um pouco assim, desde como é que você deu a decisão de gravar ali, até tudo aquilo, os efeitos que aquele momento, aquela oportunidade trouxe para a sua carreira, para a sua vida. Não, resumindo, o Canecão foi muito importante, né? Eu passei na porta do Canecão, eu morava em Botafogo na época. Eu tinha pouco tempo de casado, minha esposa estava terminando o curso de arquitetura, né? E aí a gente morava bem pertinho da Santa Úrsula ali, e a gente sempre ia no Canecão, ali no Rio Sul. Isso, shopping. Aí, quando a gente estava passando na porta do Canecão, eu falei, pô, já pensou a gente colocar essas crentalhadas tudo aí dentro? Rapaz, esses crentes ficam doidos para entrar aqui dentro. Pô, aí fica os caras falando que não pode, mas a gente podia entrar, podia fazer alguma coisa. Eu falei assim, vamos orar então. Aí a gente sentou na escada do Canecão e oramos, pedindo pro Senhor que, se fosse da vontade dele, que ele abrisse a porta de alguma forma. 5 dias depois, a gente recebeu a pauta do Canecão. Uma pessoa conseguiu lá uma pauta e perguntou se eu queria fazer. Eu falei, o quê? Quero. Aí eu fiz, mas assim, com muito temor, né? Eu falei, caramba, pô, mas eu queria muito, mas eu, ao mesmo tempo, tinha medo, né? Não é de tocar lá, era de botar gente lá dentro, porque não é o valor meu. Eu vou botar, cada um entra aqui, vai pagar 50, não. É 250 na época, para entrar lá no... Você foi, né? Foi. Então era caro, Aquilo né? foi gravado pela MK, não foi? Foi gravado por mim. E depois mas MK. Aí eu dei para MK. Mas como é que foi esse processo de gravação? Porque foi 5 dias, como é que você estruturou isso? Então, rapaz, em 5 dias eu recebi a pauta, mas era para depois. Só que a gente teve todo o tempo de divulgar, e a gente conseguiu divulgação, tudo, televisão, tudo, jornais, todos os jornais. Você abriu o jornal assim que você eu entendi que foi em 5 dias. 5 dias depois da tua oração, você recebeu a pauta ali para poder agendar ali. Aí eu sei que quando chegou o dia lá, a gente foi pra lá, com muito temor, né? Cara, que vai estar gente aqui. Quando eu entrei no Canecão, vi aquele negócio grande. Falei, caramba, a gente vai ter que colocar muita gente aqui dentro. Meu Deus do céu. E aí nós passamos o som, aí fui pro meu camarim, botaram no meu camarim, aí tava o Lucas e o Rafael eram pequenos, pulando por cima de tudo, e entrando na banheira para tomar banho, e não sei o quê. Não quer tomar banho, nunca gostou de tomar banho. Chegou lá, queria tomar banho na banheira, queria fazer um monte de coisa. E aí, daqui a pouco, lá pelas tantas, o rapaz que ia sempre levar um pratinho de comida pra gente, uma batatinha frita, não sei o quê, eles comiam tudo. Eu falei, cara, rapaz, peraí, essa é pra gente, pra todo mundo. Não, pai, que tá muito bom, Canecão é muito bom, esse negócio de Canecão, né? Aí, daqui a pouco, chega o cara de novo, bateu na porta, entrou, aí veio com mais coisa. Eu falei, caramba, esses caras estão tratando a gente muito bem. Aí falou assim, ó, o show tá marcado era 9, marcado era 8. Marcado para as 8, mas a gente vai começar só 9 e tal. Mas por quê? Rapaz, os crentes estão comendo demais, velho. Eles não bebem não, mas come pra caramba. E a gente não tá dando conta. E tá sendo muito bom. A cozinha lá pediram para poder demorar mais 1 hora para eles poderem vender mais. Falei, tá bom. Aí nisso eu lembrei do Tony, um amigo meu, Tony Fontes. Falei, cara, Tony, você tem que vir pro Canecão. Cara, Niterói, não é? Pendotiba. Pendotiba. Eu falei, cara, tu precisa vir pra cá, cara. Traz tu isso na hora. Ele falou, cara, eu tô em Pendotiba. Eu falei, vem, cara, vem. O que você precisa? Aí ele me deu a relação das coisas que precisa. Eu fui lá no cara do som, que é o melhor som que tinha no Rio, que eram os caras que faziam o Canecão. Os caras tinham tudo lá, num quartinho deles. Aí já prepararam tudo, botaram os cabos todinho no meu camarim, cabo grande, lá no camarim, porque o Tony ia ficar no meu camarim. Aí trouxe a caixa de retorno, trouxe o computador, trouxe tudo velho. Tudo coisa velha. Aí ligou tudo lá, a gente nem passou o som, cara.
Incrível. Já ligou, já saiu gravando. E a gente fez esse disco que todo mundo sabe aí, que é o Ao Vivo no Rio de Janeiro, no Canecão. Aí a gente levou para um estúdio, ficou eu... A gente só podia fazer isso de madrugada, que era mais barato. Ficou eu, Val Martins, que o Val Martins tocou teclado também, e o Canuto. Nós três, mixando, puxando o som e tirando o som. Nós vamos fazer o melhor aqui que a gente puder e tal. E ficou... Hoje o disco, ele não perde para nenhum disco que tem hoje. Cara, hoje, tinha muita música. Pega o violão pra gente tocar a música aquela lá, porque tem muita coisa boa ali. Tem música até hoje que toca nas igrejas, né? Tem, pô. Tem. Minha vida entrego a ti. Os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim um vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Você é Senhor do Universo. Aí tem essa aqui também. Pra te encontrar eu me dispus a viajar do Polo Norte ao Polo Sul. Passei por Nova York, Rio, Londres, Paris, São Paulo e Nova Iguaçu. Ah, tem mais aqui. Ah, tem um Basta Querer. Espírito do Senhor. Tem o Espírito do Senhor. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vida, forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação. Aí tem também aqui assim, nosso Deus está entre nós, Ele habita na adoração. Nosso Deus vai hoje operar, Ele é benigno e santo, santo, santo. O nosso Deus é santo. Muita coisa legal, né? Muita coisa legal. Porque Bom Trabalho tinha muita música boa, você né? sabe da maior. As 3 últimas músicas que a gente gravou, acabou o repertório. Só que o pessoal não levantava. Eu falei, caramba, e agora? Eu olhava o pessoal da banda, o pessoal assim pra mim. Aí eu, cara, o que a gente vai cantar? Acabou o repertório. Aí eu... Não sabia nem que eu ia vir aí. Não sabia que ia cantar. Eu... Ó, o pessoal... Aí eu... Grande... Aí o pessoal começava a tocar. É o Senhor, os caras tudo bons pra caramba, né? Digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Aí a gente fez essa. Beleza. Aí gente, boa noite. Aí o pessoal, tô sentado assim, ó. Falei, caramba, e agora? Vai tocar o quê, cara? Aí eu... Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro. Desculpa, gente. As últimas músicas foram assim. Pô, muito legal. E vou te falar uma coisa. Naquele dia, provavelmente tinha o mesmo tanto de pessoas que tinham lá dentro, tinham lá fora. Tanta gente tinha lá fora. Tinha muita gente lá fora. Ele foi uma... Eles falavam pra mim que dava pra encher o Canecão de novo. A quantidade de gente que tinha lá dentro era muita gente lá dentro e muita gente lá fora. Dentro tava cheinho. A fila tava indo lá no Pinel. É verdade. Tinha um Pinel ali do lado, não tinha? Tinha. É verdade. Tava indo lá. Falei, pô, será que é um maluco que vão vir aqui ouvir a gente tocar? Não era, não. É o povo mesmo que tava lá. E logo depois, porque você foi o primeiro, logo depois o Grupo Logos esteve lá.
Paulo esteve lá. Inclusive, você que nos acompanha, daqui a poucos dias o Paulo vai estar com a gente do Grupo Logo, já está agendado aqui, ele vai ter uma vinda aqui no Rio, já agendou aqui para estar com a gente e vai ter o privilégio também de compartilhar histórias edificantes, histórias maravilhosas como essa. Assim. Depois teve o Paulo César Brito, aí depois teve Banda e Voz. Banda e Voz. Aí depois foi o Reboião. Tudo foi o Reboião. Foi legal demais. Muito bom. Carlinhos, tempo bom, hein? Tempo bom de conversa nossa, assim, perceber o cuidado de Deus, assim, sobre a tua vida, sobre a vida da tua casa, da tua família, ver aí que Deus tem te mantido com o coração íntegro durante todos esses anos, coração comprometido, disponível. Eu vi isso quando eu te ligo e te falo do projeto, você imediatamente, não, vamos lá, vamos fazer junto, vamos tocar, e eu percebi essa simplicidade sua, esse compromisso com as coisas do reino. Eu queria agradecer assim bastante esse tempo que você dedicou a estar aqui comigo, esse tempo que você se dispôs a estar aqui. E eu queria que você usasse do mesmo apetite que teus filhos usaram lá no ambiente do Canecão lá, e que você também usou dentro daquele carro indo para o aeroporto, onde você comeu lá as batatas, latinha, aquilo tudo. Vou levar esse chocolate aqui. Cantando para... Eu tô de olho nesse chocolate que tem aqui. Não é só enfeite não, né? Não é sem enfeite não. Esse é vou levar esse negócio aqui, cara. Só tem chocolate bom aqui. Mas você usa... Eu engasguei, cara. Será que eu comi muito chocolate antes? Não, deu para o almoço. Não, almoço top. Não, mas eu queria que você tocasse pra gente de forma não econômica, Primeiro Amor, que assim, essa é uma música que até hoje, nas igrejas é apelo, é uma música que até hoje ela toca, mas não faz de forma econômica não, faz ela... Vou ver se a minha garganta deixa, porque agora deixar, não sei porquê. Vamos tentar. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Coisa linda, hein? Coisa linda. Glória a Deus. Muito bom. Muito bom. Mas eu queria te agradecer por esse tempo aí, pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, cara. pela sua... Acho que esse tipo de coisa assim, nem cabe agradecimento, porque a gente joga no mesmo time. A gente joga no time do reino. Amém. Entendeu? Agora, eu até falei pra você assim, eu sou um pouco resistente com esses convites assim, de podcast, porque eu já tô cansado de responder algumas perguntas, sabe? Porque não acontece igual aconteceu aqui, da gente conversar. E as pessoas estarem vendo a gente conversar. E conversas que vai além daqui. Mas tem gente que faz a mesma pergunta sempre, sabe? Aí eu fico meio cansado. Aí eu dou uma olhada lá e dou uma assistida. Pera aí, daqui a pouco eu te falo. Eu vou assistir. Eu falo, não vou não. Sabe? Então, mas é muito legal estar aqui. As pessoas que vieram aqui falaram. Não liguei perguntando.
porque são pessoas que eu converso sempre mesmo, que a gente bate papo, quando a gente não tem o que fazer, a gente fica contando piada no telefone um para o outro e a gente começa a rir. São coisas que são boas assim pra gente, né? E foi muito legal estar aqui com você, te conhecer a tua família, tua esposa, tuas filhas. Que Deus continue te abençoando. Amém. Não cabe agradecimento, não. Amém. A gente está no mesmo barco. Eu só queria te deixar uma coisinha aqui. Ontem, meia-noite, foi lançado um EP de um projeto meu chamado Legado, que eu gravei legal. Vamos pela falar MK, pessoal, né? vamos. E eu gravei o Baião, né, que é o Baião eletrônico, junto com o Baião normal, junto com Eli Soares. Eu chamei ele para gravar comigo, porque ele me chamou para gravar o Palácio lá com ele, no disco dele, e aí eu chamei ele para gravar comigo o Baião. E o Baião eletrônico é aquele perambulando, perambulando. Sei. Aí eu gravei isso com ele. Aí eu chamei a Bruna, que é uma amiga da gente, uma amiga da família. A Bruna Carla, ela cantou o Primeiro Amor comigo. E eu cantei sozinho o Basta Querer, Senhor do Universo e Selo do Perdão, que é uma música minha muito importante na minha vida, que eu fiz na época do Rebanhão. Nós gravamos com o Rebanhão. E a gente gravou essas 5 músicas e esse EP foi lançado ontem. Legal. Meia-noite, em todas as plataformas digitais. Ele foi lançado. E os clipes também das músicas, todas as músicas têm clipes que estão na plataforma da MK. Tá? Só colocar Carlinhos Félix Legado, que vai aparecer. Nas plataformas, só colocar Carlinhos Félix Legado, EP, que vai tocar as músicas. Legal. Então, eu quero agradecer essa oportunidade que eu tenho de poder falar desse meu Sem material que acabou de sair. Legal. Eu profetizo sobre a tua vida um tempo de bênção, que Deus continue abençoando a tua casa, Amém. Tua família, teu ministério, continue te usando poderosamente. Amém. E que você continue deixando na estrada esse legado que você tem deixado aí ao longo do tempo, essas histórias, esses testemunhos de pessoas que foram edificadas, tratadas a partir da sua música, de tudo aquilo que Deus tem posto no teu coração. Amém. Muito obrigado. Eu recebo isso. Amém. Você que nos acompanhou até aqui, nosso objetivo, nosso propósito é exatamente compartilhar histórias como essa do José Carlos Félix, alguém que era filho de uma pessoa que fazia salgadinho para poder assim ter a condição de dar um violão para ele, o pai pedreiro, alcoólatra, mas ele, através da graça do nosso Senhor Deus, do cuidado da sua mãe, que orava pela vida dele, conseguiu ter um encontro com o Senhor e aprendeu tudo aquilo que o Senhor pode fazer na vida de um homem que se dedica ao Senhor. Ele tem histórias de milagre, de sementes que ele lançou na vida de outras pessoas e Deus multiplicou sobre a vida deles, e que essas histórias, de alguma forma, também te edifique, de alguma forma também abençoe a sua casa, e que você também se sinta inspirado com homens como esse que está há mais de 40 anos, de alguma forma se dedicando ao reino do Senhor. Divulgue esse canal, se inscreva se você não é inscrito, ative o sininho para todas as vezes que outros conteúdos subir, você também ser avisado imediatamente, e compartilhe com seus amigos. Que Deus abençoe a tua casa e a sua vida, em nome de Jesus.